Um barulho inofensivo. É assim que a grande maioria das pessoas trata o ronco, não é? Nossa, com certeza. Fica sempre aquela anedota de quem tem que ir dormir no sofá. Exato. Ou de quem precisa ficar dando cotovelada de madrugada para o som parar. Tipo, a gente encara isso como uma mera inconveniência acústica, sabe? Uhum, apenas um incômodo. Só que, e se por trás desse som irritante, o cérebro humano estiver, na verdade, travando uma batalha desesperada por oxigênio? E pior, dezenas de vezes por hora. É aí que a chave vira. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma nossa imersão de hoje. A nossa fonte central para essa investigação é um material chamado Ronco e Apneia do Sono. Um material excelente, diga-se de passagem. Totalmente. Ele foi elaborado pelo Dr. Irani Zanettini, lá da Clínica Zanettini Odontologia Especializada, e a nossa missão aqui é olhar além do decibel, sabe? Desmistificar de vez essa ideia de que roncar é só uma questão de ruído no quarto. Exatamente. E o ponto de partida para essa nossa conversa, acho que é importante deixar claro, não é gerar pânico em quem nos ouve, sabe? Sim, de jeito nenhum. A ideia é entregar um mapa de navegação, porque a nossa fisiologia dá sinais muito, mas muito claros e rastreáveis antes que qualquer falha vire uma crise irreversível. Então o objetivo é fornecer ferramentas precisas, né? Isso, para que qualquer pessoa consiga interpretar os alertas do próprio corpo ou de quem dorme ao lado com racionalidade e sem aqueles achismos. Bom, e para mergulhar nisso, a primeira grande mudança de perspectiva que o material do Dr. Zanettini propõe é quase contraintuitiva. É uma quebra de paradigma mesmo. É, porque a gente tem que parar de prestar tanta atenção no som do ronco e direcionar a nossa atenção máxima para a ausência de som. Os momentos de silêncio. Isso, o silêncio absoluto. Tem um caso lá no texto, o caso da Carla, que é uma gerente administrativa de 42 anos, que ilustra isso perfeitamente. O caso dela é super comum, infelizmente. Né? A Carla arrastava um cansaço avassalador durante o dia, tipo algo que não fechava com as 8 ou 9 horas que ela jurava que passava dormindo. A conta não fechava. Não fechava. E o detalhe que mudou o jogo foi o parceiro dela notar que no auge da madrugada a respiração dela simplesmente sumia. É um silêncio assustador para quem tá vendo. Sim, um silício que durava vários segundos antes de voltar com um sobressalto enorme. Antes de simplesmente reclamar do volume do ronco, a abordagem ideal é focar no que o material chama de sinal, contexto e resposta. A sigla SCR. É uma forma de coletar evidências em casa mesmo. Exato. O sinal não é apenas o áudio, sabe? São os engasgos físicos, os movimentos bruscos e essas pausas onde o peito literalmente para de subir e descer. E o contexto entra onde? O contexto é entender quando isso piora. Acontece mais quando a pessoa dorme de barriga para cima, piora muito depois de consumir alguma bebida alcoólica. Ah, entendi. E a resposta seria o impacto no dia seguinte. Perfeito. É o resultado diurno. A pessoa acorda com a boca super seca, com aquela dor de cabeça tensional, ou com aquela névoa mental que não passa nem com 3 xícaras de café forte, sabe? Quer dizer, o volume do ronco isoladamente engana muito. Engana demais. A chave é descobrir o que está acontecendo junto com o barulho. Isso me faz lembrar do Rafael. É outro caso muito emblemático analisado na clínica. Sim, o motorista de aplicativo. Isso. 35 anos. Ele descreveu a própria noite com uma frase que eu achei brutal. Ele dizia que fechava os olhos na cama e de manhã abria os olhos como se tivesse virado a noite dirigindo no trânsito pesado. É uma sensação de exaustão real. O corpo dele estava lá, em repouso horizontal deitado, mas o descanso neurológico simplesmente não existia. Como que a gente explica essa matemática? Então, para entender o quadro do Rafael, a gente precisa mapear a arquitetura mecânica da nossa via aérea durante o sono. Tá, como funciona? Quando a gente entra nas fases mais profundas do repouso, toda a nossa musculatura sofre um relaxamento natural, uma espécie de atonia. E isso afeta a garganta também? Sim, inclui a musculatura da garganta, da base da língua e do palato. Em uma estrutura saudável, o ar continua passando livremente ali. Mas em quem tem apneia, essa via aérea perde completamente estabilidade. A parede cede. Cede muito. O tubo relaxa tanto que as paredes colabam. Elas ficam estreitas demais ou se fecham mesmo, igualzinho a um canudo de plástico quando a gente puxa o ar com muita força, sabe? Nossa, fecha igual um canudo. Exatamente. E quando esse canudo fecha,
o fluxo de ar corta. Imediatamente, o oxigênio no sangue começa a despencar. E o cérebro, que a gente sabe que consome uma quantidade absurda desse oxigênio, ele deve perceber essa queda na hora, certo? Na hora, o cérebro detecta a queda na saturação de oxigênio e o aumento do gás carbônico. Para ele, aquilo ali é um sinal claro de asfixia. É um alarme vermelho. Isso. É tipo uma injeção microscópica de adrenalina que tira a pessoa do sono profundo e a traz para um sono super superficial. Só o suficiente para a musculatura da garganta tensionar novamente. Aí abre o tubo? Abre o tubo e a respiração volta com aquele ronco engasgado fortíssimo. Só que isso dura segundos. A pessoa volta a aprofundar o sono, a garganta relaxa, o tubo fecha de novo, o oxigênio cai. E o cérebro dispara outro microdespertar. Exato. E esse ciclo de quase asfixia pode se repetir dezenas de vezes por hora. A pessoa nem lembra que acordou, mas o cérebro dela não teve um único minuto de paz. Certo. Vamos desempacotar isso com uma analogia do dia a dia para quem nos acompanha a visualizar melhor. Adoro analogias. Pensando nessa dinâmica de microdespertares, me parece exatamente o que acontece quando a gente tenta assistir um vídeo em alta resolução, mas com uma conexão de internet péssima. Sim, faz todo sentido. O hardware, que seria o corpo do Rafael no caso, tá lá, tá deitado, plugado na tomada a noite todinha. Mas o download daquelas fases reparadoras do sono vive sendo interrompido. Fica travando. A barra carrega um pouquinho, a garganta fecha, a conexão cai e aparece aquela rodinha de carregamento chata do cérebro reiniciando o sistema. É bem isso. A pessoa passa 8 horas na cama, mas a barra de energia física e mental só preencheu uns 20%, porque o sistema sofreu centenas de quedas de conexão. E levando essa lógica da internet adiante, o problema não é só que o download do descanso falhou, né? O grande perigo é que a cada queda de conexão dessa, o computador meio que sobreaquece. Como assim, Iê? A fragmentação não impede só a limpeza de toxinas do cérebro. Ela coloca o sistema inteiro do corpo em estado de alerta máximo. Mas espera aí. E se alguém tem aquele ronco estrondoso? Aquele ronco que faz a janela do quarto tremer de tão alto, mas que é super contínuo. Sem pausas. Isso, sem engasgos, sem sobressaltos e sem essas pausas silenciosas assustadoras. É possível ter um ronco brutal assim, que seja puramente um problema de poluição sonora, sem ser essa ameaça de asfixia? Ah, sem dúvida. Fisiologicamente falando, o ronco é apenas o som de uma turbulência. É o ar passando por um espaço levemente estreito e fazendo os tecidos flácidos da garganta vibrarem. Igual uma bandeira batendo no vento. Exatamente. Se essa vibração produz um som altíssimo, mas a via aérea não chega a colapsar, o fluxo de oxigênio para os pulmões se mantém constante. Ah, então não corta o oxigênio. Não corta. E sem a queda de oxigênio, os receptores químicos do cérebro não acionam o pau-alarme. E os microdespertares não acontecem. Então essa pessoa pode roncar igual um trator a noite toda e ainda assim completar todos os ciclos profundos do sono? Exatamente. É por isso que focar apenas no volume do som é uma armadilha tremenda. A verdadeira ameaça patológica se esconde no silêncio da pausa. Fica muito claro, então, que a nossa métrica principal precisa ser a interrupção do fluxo, e não barulho. Efeito. E sabendo que o cérebro passa a noite inteira ativando alarmes e interrompendo o sono para manter a pessoa respirando, qual é o pedágio fisiológico disso? Porque o material do Dr. Zanettini aponta que o estrago não fica restrito só ao cansaço de dia, né? De forma alguma. Os órgãos vitais começam a pagar uma conta altíssima, e uma conta que muitas vezes se torna irreversível se for ignorada por muito tempo. E como a gente mapeia esse impacto? A gente usa a metodologia RIP, Risco, Impacto e Prevenção. O impacto sistêmico da apneia é devastador, porque ele altera profundamente o nosso sistema nervoso autônomo. Que é quem controla as funções automáticas. Isso. Durante um sono normal, o nosso sistema parasimpático entra em ação. Os batimentos cardíacos diminuem, a pressão arterial cai, os vasos sanguíneos relaxam. É a nossa oficina de manutenção noturna. É uma ótima definição. Mas quando ocorrem os engasgos da apneia, o cérebro entende que estamos sob um ataque físico real. Aí ele ativa o sistema nervoso simpático, que é o nosso clássico mecanismo de luta ou fuga.
Nossa, isso nos traz perfeitamente ao histórico da Dona Lúcia, uma senhora de 58 anos que é mencionada lá no e-book. O caso dela amarra todas essas peças. Demais. A Dona Lúcia roncava forte, lutava contra um cansaço permanente, mas o que mais assustava era uma pressão arterial que não parava de subir de jeito nenhum, além de uns apagões bizarros de atenção no meio da tarde. E o pior é que o diagnóstico médico dela passava longe de investigar o que acontecia depois que ela apagava a luz do quarto. Ninguém perguntava do sono dela. Ninguém! O corpo da Dona Lúcia estava essencialmente lutando uma guerra invisível todas as noites. Literalmente lutando. Sim, porque ao ativar esse estado de luta ou fuga por causa da falta de oxigênio, as glândulas adrenais começam a bombear adrenalina e cortisol para a corrente sanguínea sem parar. E a adrenalina sobe a pressão, certo? Sobe muito. Ela causa a constrição imediata dos vasos sanguíneos para aumentar a pressão. É o corpo tentando forçar o sangue oxigenado para o cérebro a qualquer custo. Uma medida de emergência. O problema é que repetir isso dezenas de vezes por noite cria microlesões no endotélio, que é a parede interna dos vasos. Isso deve gerar uma inflamação absurda. Gera uma inflamação crônica severa. Os vasos perdem a elasticidade e ficam rígidos. A consequência direta é um disparo brutal no risco de infartos, acidentes vasculares cerebrais, os famosos AVCs. E aquela pressão alta resistente. Aquela mesma. A hipertensão arterial resistente, que é aquela que não abaixa nem com 3 tipos de medicação diferentes. E pelo que eu li na nossa fonte, não é apenas o sistema cardiovascular que entra em colapso, não? O metabolismo do açúcar também entra em parafuso. Sim, afeta a glicose também. Como exatamente a falta de ar, lá no travesseiro, se transforma num risco real para a diabetes? O mecanismo aí é puramente hormonal. Lembra do cortisol que eu mencionei? O hormônio do estresse que o corpo libera para lidar com a asfixia? Lembro, o corpo acha que tem que fugir. Isso. O cortisol tem uma função evolutiva de preparar o corpo para lutar ou correr. Para fazer isso, ele sinaliza ao fígado para jogar grandes quantidades de glicose na corrente sanguínea. Para dar energia rápida para os músculos. Exatamente. Mas a pessoa está apenas deitada na cama. Não tem gasto muscular nenhum para queimar esse açúcar todo. Nossa, então o açúcar fica sobrando. Fica sobrando. O resultado é que a glicose no sangue dispara de madrugada. Aí o pâncreas tem que trabalhar dobrado produzindo insulina para tentar dar conta disso. É um desgaste imenso. Com o passar dos meses e dos anos, as células do corpo começam a criar resistência a essa insulina, de tanto que ela é acionada. Essa desregulação crônica é uma das pontes mais diretas e muitas vezes ignoradas para o desenvolvimento do diabetes tipo 2. É assustador pensar que o fígado está lá despejando açúcar de madrugada, achando que a gente está fugindo de um predador, quando na verdade a garganta só está fechada. É um curto-circuito na comunicação do corpo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque isso levanta uma questão enorme. Se a apneia é o gatilho escondido que desregula tanto a pressão quanto a glicose por causa dessa tempestade de hormônios, isso significa que tratar o sono agiria como um efeito dominó reverso. Como assim efeito dominó reverso? Tipo, pessoas que tomam vários remédios para pressão sem sucesso poderiam ver esses números caírem simplesmente por voltarem a respirar direito à noite? Exatamente o que presenciamos na literatura médica moderna. Sem tirar nem pôr. Sério? Sério. Quando o fator gerador do estresse inflamatório é removido, ou seja, quando a respiração flui e o corpo consegue finalmente baixar a guarda e entrar naquele estágio de manutenção parasimpática que a gente falou, a cascata de adrenalina simplesmente cessa. E os vasos relaxam? A resistência vascular diminui, aquela pressão alta intratável começa a ceder e os receptores de insulina voltam a funcionar com eficiência porque não estão mais competindo com aqueles picos noturnos de cortisol. Quer dizer, é consertar a base. Sim, o tratamento da apneia age diretamente na raiz da síndrome metabólica. Restaura eficácia até mesmo de medicamentos que o médico achava que não faziam mais efeito. Entendi a mecânica. É tratar a causa real e não apenas ficar enxugando gelo medicando só o sintoma. Exato. Mas, sabendo dessa avalanche toda cardiovascular e hormonal, a questão que fica para nossa audiência é como a gente faz um rastreio disso na vida real?
Tem que começar em casa. A pessoa precisa assumir um papel quase de detetive antes de chegar no consultório, certo? A história do Bruno detalha bem essa fase. Ah, o Bruno. O caso dele quebra um estereótipo muito perigoso. O Bruno tem apenas 27 anos, é estudante e pratica esportes amadoramente. Super jovem e ativo. Pois é, ele não tem obesidade, que a gente sabe que é um fator de risco clássico, nem tem idade avançada. Mas ele tinha um problema. Tinha. A parceira dele relatava que ele sufocava dormindo. E durante o dia, esse rapaz jovem e atlético estava simplesmente apagando no meio das aulas e vendo o rendimento dele nos treinos despencar sem nenhuma explicação aparente. O que prova que a anatomia da face, o formato do pescoço ou do palato podem criar esses bloqueios independentemente do peso da pessoa. A anatomia conta muito. E para rastrear isso sem complicação, a clínica propõe o que eles chamam de checklist 4x4 de suspeita. É uma ferramenta muito útil. São 4 pontos cardeais para investigar. Primeiro, observar o ronco alto e irregular. Segundo, registrar os engasgos durante a noite, que, pelo que entendi, é a bandeira vermelha máxima. A red flag total. Terceiro, o cansaço ao acordar. Aquela sensação de inércia do sono profunda, onde o corpo parece pesar uma tonelada de manhã. E quarto, a sonolência diurna extrema, quando a pessoa precisa lutar contra a vontade de apagar numa reunião ou no meio do trânsito. E a recomendação de ouro aqui não é apenas saber que esses 4 pontos existem. A pessoa precisa criar o que o doutor chama de mini roteiro de 7 dias. Como funciona na prática? É uma instrução incrivelmente prática. A pessoa pega um caderno ou mesmo o bloco de notas do celular e por uma semana inteira, sempre no mesmo horário da manhã, ela registra a presença e a intensidade desses 4 sintomas que você listou. Todo dia, sem falhar? Todo dia. E olha, não é necessário ficar vigiando a madrugada inteira. O objetivo de mapear esses 7 dias contínuos é justamente isolar o ruído da rotina. Faz todo sentido. Porque uma noite isolada com sono de má qualidade pode acontecer por inúmeros motivos, né? Um estresse no trabalho, um jantar pesado. Exato. Não quer dizer muita coisa isoladamente. Eu comparo isso muito a uma auditoria financeira minuciosa em uma empresa. Boa comparação. O auditor não avalia a saúde da corporação olhando para um único dia em que houve um gasto atípico, tipo, compraram computadores novos hoje. O que ele procura é o padrão, sabe? O que se repete. E isso é o vazamento diário e constante de caixa. O ralo invisível. Se os 7 dias de anotações mostram a presença sistemática do ronco seguido do engasgo e somado ao cansaço matinal constante, esse padrão consolidado é a auditoria provando que o corpo está indo à falência energética. É uma leitura clínica muito, mas muito precisa da situação. Quando o paciente estrutura essa auditoria de 7 dias, ele deixa de chegar ao consultório com uma queixa vaga, do tipo, ando um pouco cansado ultimamente. Ele já chega com dados reais. Ele entrega na mão do profissional um mapa de sintomas correlacionados. Isso acelera de forma brutal a tomada de decisão médica. Certo, então, com essa auditoria de sintomas feita em casa, a suspeita está documentada. O primeiro passo foi dado. Mas para confirmar clinicamente as quedas de oxigênio e a severidade da apneia mesmo, a gente precisa de dados monitorados. E, tradicionalmente, a ideia de fazer um exame do sono envolve ir dormir numa clínica cheia de fios, o que assusta muita gente. Afasta muitos pacientes do diagnóstico. Mas a transição que a tecnologia permite hoje altera completamente essa dinâmica, não é? Sem a menor dúvida. O relato da Marina ilustra bem isso. A Marina, uma consultora comercial de 46 anos, ilustra a barreira psicológica gigantesca que existia. Ela não queria ir para o laboratório. De jeito nenhum. A Marina estava tendo apagões de cansaço graves no meio da tarde, mas o nível de estresse e a rotina super acelerada dela faziam com que a simples ideia de passar a noite em um laboratório do sono parecesse algo impossível. Deve ser péssimo ficar num ambiente desconhecido. Ficar conectada a dezenas de eletrodos na cabeça, no peito, com técnicos acompanhando cada movimento por uma câmera, é uma barreira de adesão enorme para a maioria da população. É invasivo, né? E a saída que o material destaca, oferecida na própria clínica, é a polissonografia domiciliar, que é viabilizada pela tecnologia Biologics. E um ponto-chave,
tem a validação científica da Anvisa. Isso traz muita segurança para o processo. Basicamente, os dados cruciais: saturação de oxigênio no sangue, a frequência cardíaca, as pausas respiratórias e até o esforço torácico. Tudo isso é capturado por um sensor muito discreto que fica ligado ao smartphone. Ali mesmo, no conforto do travesseiro da pessoa. É o conceito que eles chamam de RCR: roteiro, conforto, confiança e resultado. E a partir desse diagnóstico prático em casa, cria-se o que chamam de Plano de Gestão do Sono, o PLG, para manter o fluxo de ar livre. Exato. O diagnóstico vira ação. E um dos tratamentos mencionados na fonte, que me chamou muita atenção, é o uso de um aparelho intraoral para avanço mandibular. Como que uma pequena placa na boca consegue resolver um problema de asfixia que afeta o corpo inteiro. A mecânica desse aparelho intraoral é de uma engenharia anatômica brilhante e, ao mesmo tempo, é muito simples. Explica para nós. A base da nossa língua está fisicamente conectada à mandíbula, que é o osso inferior da boca, né? Certo. Durante o sono, quando entra em ação aquela atonia muscular que discutimos antes, a língua acaba tombando para trás e o peso da mandíbula relaxada comprime a via aérea lá na garganta. Fecha o espaço. Fecha o espaço. O que o aparelho intraoral faz é se encaixar nos dentes superiores e inferiores e projetar a mandíbula alguns milímetros para frente, travando ela nessa posição segura durante a noite. Ah, entendi. Funciona como uma alavanca. Ao puxar a mandíbula para frente, ele funciona mesmo como um guindaste, tracionando a base da língua e todos os tecidos moles da garganta para longe da parede de trás da faringe. Genial. Aquele tubo que estava murcho e colabando se transforma novamente em um cilindro firme e completamente desobstruído. Aí o ar flui em silêncio e o corpo finalmente respira. Uma intervenção arquitetônica ali na boca que acaba salvando toda a estrutura vascular. Brilhante mesmo. É a odontologia atuando na saúde sistêmica. Mas assim, seria obrigado a atuar como advogado do diabo e colocar um ponto de ceticismo na mesa sobre esse diagnóstico em casa. Pode colocar. Fazer um exame tão delicado na própria cama, num ambiente que não tem controle nenhum. A pessoa se vira na madrugada, abraça o travesseiro de mau jeito, o cobertor embola, o cachorro pula na cama. Por mais moderna que seja a tecnologia do smartphone, a precisão desses dados não fica fatalmente comprometida e inferior a um estudo feito num laboratório hipercontrolado? Olha, é um questionamento super válido e que circulou muito no meio médico durante a transição dessas tecnologias domiciliares. Era a dúvida de todo mundo, imagino. Sim. Porém, a ciência do sono identificou o que classificamos hoje como o efeito de primeira noite. O que seria isso? Quando um paciente dorme em um laboratório, o nível de alerta dele pela falta de familiaridade com o colchão, com a temperatura do quarto, com as luzes e aqueles fios todos, isso suprime quase que completamente o sono REM profundo. O corpo não relaxa totalmente. Não relaxa. E o sono REM é exatamente a fase onde a apneia costuma ser mais violenta e frequente. Então, o ambiente hipercontrolado do laboratório acaba gerando um sono artificial, raso e fragmentado. Ele entrega um retrato maquiado da realidade. Ah, a pessoa dorme mal de propósito por causa do ambiente. Involuntariamente, sim. Já a polissonografia domiciliar capta o sono no habitat natural da pessoa. Mesmo que tenha menos canais elétricos ali monitorando as ondas cerebrais, ela entrega com uma fidelidade absoluta a real arquitetura respiratória da pessoa. Nas condições normais da vida dela. Isso, nas condições normais em que ela vive e dorme todos os dias, o que torna a leitura da saturação e das pausas extremamente fidedigna para a conduta do médico. Faz todo sentido. Captura a verdade do problema, porque não mascara o comportamento natural da pessoa. Exatamente isso. Bom, o que aprendemos em nossa análise aprofundada de hoje realmente desconstrói décadas de percepções erradas, não é? A gente começou abordando algo que a cultura popular trata como uma simples inconveniência de casal. O famoso barulho irritante. Isso. E terminamos dissecando cascatas inflamatórias complexas, resistência insulínica e danos vasculares crônicos decorrentes de paradas respiratórias. É uma mudança de visão necessária. A mensagem principal destilada do trabalho da Clínica Zanetini é um convite muito claro à ação preventiva. Não dá para ignorar. Não dá.
O ronco e as paradas respiratórias são sirenes de emergência do corpo que não podem ser silenciadas ou tratadas com descaso. Garantir que as vias aéreas permaneçam permeáveis e funcionais durante as fases críticas do sono não é apenas um ajuste de conforto para quem dorme junto. É vital. É um pilar de sobrevivência metabólica e neurológica. Exige da gente a mesma diligência médica que dedicamos a controlar um colesterol elevado ou a manter uma dieta balanceada, sabe? Porque sem oxigênio, nenhum outro reparo do corpo funciona. É o primeiro dominó da saúde do organismo, né? Bateu nele, cai todo o resto. Cai tudo. E antes de encerrar nossa imersão de hoje, quero deixar um pequeno fio solto. Uma provocação para quem nos acompanha a continuar refletindo depois que a gente terminar aqui. Adoro esses fechamentos. Nós dedicamos um bom tempo hoje entendendo a gravidade daqueles microdespertares neurológicos. Exploramos como o nosso cérebro é absurdamente sensível a interrupções que retiram o corpo da zona de manutenção, disparando hormônios de estresse e quebrando a nossa recuperação sistêmica. O ciclo de sobressaltos. Diante disso, me vem à mente um comportamento contemporâneo massivo, o uso de smartwatches e pulseiras conectadas na cama. Nossa, verdade. Todo mundo usa. Milhões de pessoas dormem com aparelhos no pulso que iluminam telas e disparam vibrações na madrugada para notificar e-mails, mensagens, atualizações ou alertas variados. Faz todo sentido. Será que, nessa nossa obsessão de estarmos conectados 24 horas por dia, nós não estamos induzindo ativamente apneias tecnológicas artificiais? Forçando o cérebro a acordar sem necessidade? Exato. Forçando nosso cérebro a microdespertares estressantes e sabotando a arquitetura do nosso próprio sono, mesmo tendo vias aéreas perfeitamente desobstruídas. É uma reflexão pesada? É um pensamento para processar na próxima vez em que o pulso vibrar no escuro da madrugada. Fiquem bem, observem as próprias noites e até a nossa próxima imersão.